Agora sim. Gente, novamente, bom dia para vocês. Eu espero que todos estejam bem. E vamos começar, né? Vamos dar continuidade aí na nossa última aula do ciclo. Vamos fechar o ciclo, né? O ciclo um aí. E com esse último tema, né? De análise combinatória. Vamos falar de permutações que tenham repetições, né? E vamos falar de combinações também. Antes de entender o que é isso, nós vamos para um problema. E aí então, nesse problema, a Maria tem 3 restaurantes favoritos. Um deles é uma hamburgueria, o outro é uma pizzaria e o outro é um restaurante japonês. Ela acabou de conseguir um emprego, que maravilha! Bem-vinda ao incrível mundo dos boletos, né? E para comemorar, ela pretende jantar em um desses restaurantes nos próximos 4 dias, ou seja, já começou fazendo despesa, né? Ela nem recebeu ainda e já está indo gastar o dinheiro que ainda não recebeu. Enfim, do ponto de vista da economia da educação financeira, ó, nada legal. Mas vamos pegar o exemplo da Maria para entender o que eu quero explicar. Como o restaurante japonês é o seu predileto, ela decidiu que vai nele em 2 desses dias. Aqui entre nós, não são dias consecutivos, né? Ela vai 4 dias. Desses 4 dias, ela vai no restaurante japonês em 2 desses dias, não necessariamente dias seguidos. E vai nos outros apenas uma vez. Então ela vai no restaurante, na hamburgueria, ela vai na pizzaria e ela vai no restaurante japonês 2 vezes. A pergunta que eu vou fazer é: de quantas formas ela pode escolher a ordem em que ela vai jantar nesses restaurantes? Entenderam a ideia básica do problema? Tem 4 dias, né? Em 4 dias diferentes, ela vai em restaurantes diferentes. Exceção do restaurante japonês, que ela vai 2 vezes. Eu coloquei aqui já um conjunto para me dizer quais são os restaurantes disponíveis. Aí dei meio que uma dica aqui, mas eu queria que vocês pensassem num exemplo de arrumação primeiro. Antes de pensar nisso daqui, eu quero que vocês me digam qual é um exemplo de arrumação onde ela pode ir nesses restaurantes. Alguém consegue me dar uma ordenação? A gente vai acabar tendo que dar isso aí, Guilherme, tipo ordem alfabética, isso, exatamente. Só que a gente ainda não inventou as letras, né, para representar os restaurantes. Eu gosto sempre de pensar no exemplo primeiro, que dá uma dica pra gente, de quais são as letras que a gente deve usar, né? É meio intuitivo. Só que eu não vou usar todas as letras do alfabeto, né? São 3 tipos de restaurante só. Quais são as letras que vocês querem usar para representar a ida dela nos restaurantes? Vou ajudar vocês um pouco. Por exemplo, vou começar no dia um, eu vou na hamburgueria. Continua essa arrumação aí.
Isso, Roseli está mais perto do caminho, porque ela interpretou o problema e percebeu que a Maria vai no japonês duas vezes, né? Então, um exemplo de organização aqui é HJPJ, né? Então, hamburgueria, japonês, pizzaria, japonês. Legal? Alguém consegue dar outro exemplo? Colocar aqui do lado? Claro. J, ou seja, no primeiro dia ela vai no japonês. Eu vou mudar um pouquinho, viu, João? Vou botar japonês de novo. Vou botar pizzaria e vou botar hamburgueria. Gente, como ela tá indo no restaurante japonês duas vezes, eu vou dizer que as letras que ela tem disponível são duas, tá? São dois J's, tá? Um J1 e um J2. Para dizer assim, são dois J's, então vou usar dois J's, vou dizer lá que tem o J1 e o J2, que são os dois J's que eu estou usando para fazer a minha representação. Então, esses aqui são os restaurantes disponíveis. Se vocês não gostaram do J1 e J2, bota J e K. Duas letras diferentes, uma para cada ida ao restaurante, tá? Aí vou perguntar, então assim, vou perguntar agora, olhando esse exemplo aqui com cuidado, quantas decisões vocês tiveram que tomar? Estamos fazendo uma espécie de revisão, tá? Quatro, né? Então a gente tem quatro decisões, a gente já sabe que vai ter quatro tracinhos lá. E só para constar, quem que vão ser as decisões? O que eu decidi em primeiro lugar? O restaurante eu vou botar aqui, no caso, no primeiro lugar, o restaurante do primeiro dia. A decisão número 2 é o restaurante do segundo dia. Aí, para não escrever todos, eu vou escrever com essa linguagem matemática aqui, tá? O DI é o restaurante do 10º dia. Pronto. Aí você, não entendi, que confuso, Mororó. Não, é só você trocar esse I pelo número da sua preferência, tá? Então, o D1 é o restaurante do primeiro dia. O D4 é o restaurante do quarto dia. Mas agora que a gente já tem isso aqui em mente, a gente já sabe estruturar o problema e a gente já sabe que tem que fazer quatro tracinhos aqui, né? 1, 2, 3 e 4. E a gente sabe também que a gente pode pensar no princípio multiplicativo, né, no princípio fundamental da contagem. Só que se a gente responder determinadas perguntas, a gente pode partir direto para a permutação para ir mais rápido. Vocês lembram quais são as perguntas? Vou colocar uma aqui. Uma das perguntas era: alguma decisão tem restrição extra? Por exemplo, eu não posso ir na hamburgueria tal dia. Existe esse tipo de restrição? Não. Ótimo. Não. Lembra qual era a segunda pergunta? Basta organizar os disponíveis, é só organizar os outros elementos. É isso aí. Exatamente, Isadora. É só organizar os outros elementos e aí vamos responder, né? Qual a resposta aqui? É só embaralhar as letras, a priori, né? Sem pensar muito. Tem aqui quatro letras.
que são letras diferentes, né? Todas aqui, né? Eu botei J1 e J2 para ficar parecido com restaurante japonês e restaurante japonês, mas podiam ser letras diferentes aqui, J e K, podia ser A e B. Então, basta organizar os elementos que sobraram, que no caso nem comecei ainda, né? Ou seja, basta organizar esses 4 elementos aqui, que são 4 letras, entre aspas, diferentes? Sim. Ah, então legal. A gente viu que essas 2 perguntas aqui, se respondidas dessa forma, caracterizava uma permutação, né? Então, isso aqui é uma permutação com 4 elementos. A gente lembra, então, que isso aqui é 4 fatorial. E se vocês fizeram lá, como vocês fizeram os exercícios, alguns vocês já gravaram que é 24 formas, né? Tem 24 formas de jantar nos restaurantes. Vocês conseguem... Vocês estão satisfeitos com essa resposta? Ou vocês estão achando que... Será que vocês estão achando que tem alguma coisa estranha aí? É um negócio estranho, não é? O que tem de estranho no jeito como a gente arrumou o problema? O que eu coloquei aí que eu não costumo colocar? Se vocês... A resposta pode ser não sei, tá? Mas tem que ter uma resposta. Vou para o slide seguinte e dizer que tem um porém nessa situação que a gente estruturou, tá? Eu quero que vocês, tipo, nós podemos repetir o número. Aí tem a ver com a repetição, né? Tem esses 2 J's estranhos aqui, que eu tive que colocar J1 e J2. Eu não costumo fazer, né? Os 2 dias de J, é estranho, né? O que vai gerar problemas são exatamente esses 2 J's. E agora a gente vai ver por quê. Legal, gente. Gosto quando vocês respondem. Muito maneiro. Olha para dessas 24 formas aqui, essas 24 arrumações dessas 4 letras, a gente contou várias. Esses exemplos aqui foram uma das 24 formas que a gente contou. Foram 2, né, das 24 formas que a gente contou. E além dessas, por exemplo, eu contei essa daqui, né? J1, HP, J2. Contamos essa, porque quando a gente faz a permutação, a gente está contando todos os embaralhamentos de letras. Agora, eu quero que vocês percebam que além dessa arrumação de letras aqui, dentro lá daquelas 24, a gente acabou contando essa daqui também, ó. J, vou fazer em azul, J2, H, P, J1. J1. Dentro daquelas 24 formas lá, a gente contou essa aqui também. Agora, quando a gente tem esses 2 anagramas aqui, dentro do contexto tem um problema. Qual que é o problema de contar esse anagrama e esse anagrama dentro daquele problema lá, dentro daquele enunciado? Aqui é J1, HP, J2. Aqui está trocado, J2, HP, J1. Mas para aquele problema lá, o que mudou dessa arrumação para essa arrumação, no caso, para o contexto do problema? Mudou alguma coisa? Podem responder.
essa arrumação aqui significa que ela foi no japonês, depois na hamburgueria, depois na pizzaria e depois no japonês. E essa arrumação aqui? Significa que ela foi no japonês, na hamburgueria, na pizzaria e depois no japonês. Logo, para o contexto, essas duas arrumações são iguais. Eu fiz isso com esse exemplo, mas a gente poderia ter feito com o exemplo lá do início, né? Tem um J1 aqui e um J2 aqui, que foi contado, né, dentro dessas 24 maneiras. Só que eu posso, dentro dessas 24 maneiras, existe um HJ2PJ1, né? Que dentro do contexto é a mesma coisa, mas para permutação ele contou ele contou tanto um quanto o outro. Para esse exemplo aqui, eu poderia ter colocado aqui J1 e J2. Então, para essa permutação, ele contou tanto o J1 e J2PH como invertido, né? O J2 no primeiro e o J1 depois. Traduzindo, quando eu olho para aquelas 24 formas, se eu resolver o problema e só colocar 4 fatorial, eu estou fazendo uma contagem dupla. Eu estou contando todas as reais respostas duas vezes. Exatamente. Agora chegou as respostas de vocês. Pô, eu estava aqui preocupado, achando que eu estava falando só. Legal. Pô, demorou. Eu fiz a pergunta e a resposta chegou tipo uns 4 minutos depois. Fiquei tenso. Falei, será que estou só? Mas não estou só. Beleza, gente. Exatamente isso. Não existe diferença entre os anagramas, já que ambos os J's representam a mesma coisa. Exatamente. E aí o João fala assim, vai tudo ser contado duas vezes. Todos os tipos de visitas vão ser contados duas vezes. Então legal, então a resposta não pode ser 24. Mas a gente não precisa fazer o problema todo de novo. Como a gente sabe que está tudo sendo contado duas vezes, basta que a gente pegue esses 24 e divida por 2, né? Porque está tudo duplo, está tudo contado duplamente, então a resposta é 12 maneiras. A resposta correta é 12 maneiras. E vai acontecer uma situação parecida com a palavra abacate. Legal? Palavra abacate. Se vocês é um problema de anagramas, né? Mas eu quero que vocês me digam quais são os símbolos disponíveis. Se tiver dificuldade em me dizer quem são os símbolos disponíveis, pensa num exemplo de arrumação. 4 dias, 3 restaurantes, daria para fazer pelo 4 vezes. Isso, João, essa é uma outra solução do mesmo problema. Você só precisa decidir em qual dia você vai, qual é o dia onde você vai na hamburgueria e qual é o dia onde você vai na pizzaria, né? Ou seja, o João colocou, como eu vou dizer o que o João falou. O João falou, olha só, tem 4 dias e 3 restaurantes, então daria para fazer 4 vezes 3, que dá 12. E a resposta é sim, isso é uma outra forma de fazer aquele problema. Porque eu só precisaria escolher em qual dia eu vou na hamburgueria, por exemplo, e em qual dia eu vou na pizzaria, por exemplo. Nos outros 2 dias já estaria definido que eu iria no japonês. Esse raciocínio funciona nesse problema, muito bom. E agora funciona nesse outro problema. E agora acho que nesse outro problema aqui esse raciocínio não vai funcionar. Não tenho certeza. Vou pensar. Mas é uma solução possível. Eu estou fazendo agora anagramas dessa palavra aqui que é abacate. Quais são as letras disponíveis que eu tenho? Eu tenho um primeiro A, um segundo A, um terceiro A, um B,
um C, um T e um E para fazer o abacate. Um exemplo de arrumação é a própria palavra abacate, né? Mas tem outras. Acho que essa, né? Abacate. Batecar. Decisões disponíveis. Aliás, decisões disponíveis não. Decisões a tomar. Quantas são? Minha internet está ruim. Vamos tentar aqui reconectando. Caí, mas passo bem. Caí, mas passo bem. Voltando, temos 7 decisões. Então a gente já sabe. Aliás, a gente já sabe que o problema é minha internet, né, gente? Que está meio rateando. Mas venham comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal? São 7 decisões. Legal. Beleza. E eu vou fazer aquelas perguntas, né? A primeira pergunta é se há restrição extra nas decisões. A resposta é não. E a outra pergunta que eu vou fazer é: basta organizar os elementos que sobraram. Sim. Então, realmente é uma permutação. Então, a priori, como são 7 letras, né? Eu tenho uma permutação de 7 que dá 5.040. Legal? Só que tem um porém. Os anagramas vão ser contados de novo. Vai ter repetição na contagem. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tive que dividir por 2, porque os J estavam trocando de posição e quando trocavam, não mudavam o resultado final da visita ao restaurante, né? E aqui o que acontece? Eu quero saber quantas vezes eu tô contando a palavra abacate, por exemplo. É o que todo mundo responde direto, né? Calma aí, você tinha 2 letras lá que estavam dando problema de dobrado. Aqui, quando tem 3 letras, então aparentemente vai triplicar. Será mesmo? Eu vou convidar vocês a escrever um outro anagrama da palavra abacate aqui, só que com uns A's trocados, que no final não dá em nada, olha só. A1, B, A3, C, A2, T e E. Isso aqui é uma arrumação diferente das letras. Eu troquei os A's de posição, só que no final das contas eu continuei escrevendo abacate. Então, pelo menos 2 vezes já contou. Me explica melhor a sua pergunta, Monielle. Porque, como assim eu não contei? Não, são 7. Um A, um B, um outro A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 1, 2, 3 aqui é só para diferenciar os A's, tá? Não sei, eu não sei se são 9, João. Vamos ver.
Quem é que consegue me escrever uma outra arrumação diferente aqui da palavra abacate? Porque vocês já perceberam que são os As que estão dando problema, né? As letras As que estão dando problema. Legal. Uma outra forma aqui de escrever, boa, João, seria A2, para facilitar, A2, A3, A1. E ainda continua dando abacate. Tem outra? Vou ajudar vocês um pouco aqui. Isso. Tem o A3, tem o A2 e tem o A1. Vou ajudar vocês a contar isso aqui de uma forma legal. Eu sempre penso assim, ó, os começando com 1, né? Então, 1, 2, 3, 1, 3, 2. E agora os começando com 2, A2, A3, A1. E eu já vou dizer que tem outra aqui para ajudar vocês. A2, B, A1, C. Vou parar de ficar falando as letrinhas, né? Porque é meio cansativo isso. A ordem aqui, ó. 2, 1, 3. E aí, tem mais? Pô, então, caramba, eu tô contando a palavra abacate 5 vezes. Será que eu tô contando mais vezes? O abacate... A última... Será que é a última? Quando é que isso vai parar? Isso não acaba nunca. 3, 1, 2. E acabamos. Eu tô falando que acabamos, mas vocês concordam? Será que tem mais outra forma? Eu mesmo vou responder. Não tem outra forma. Eu estou contando a palavra abacate 6 vezes quando eu faço essas 5.040 permutações aqui. Então, ou seja, a palavra abacate está sendo contada 6 vezes, quando ela deveria estar sendo contada uma só. Esse raciocínio ele vai acontecer igualzinho para qualquer outro anagrama da palavra abacate. Se eu tivesse escrito lá esse anagrama estranho aqui, bate-ca, eu ia conseguir escrever o bate-ca 6 vezes também. E por que você está falando que é 6, Mororó? Por que não tem mais? Porque eu estou trocando os As de posição. E a gente viu na aula passada que quando a gente só organiza letras, quando a gente está trocando letras de lugar, o que a gente está fazendo é uma permutação dos 3 As. E a gente já viu que o número de permutações de 3 elementos é 3 fatorial, né? Que é 6 vezes. Conclusão, gente. Todas as palavras estão sendo contadas 6 vezes. Todas as palavras são contadas 6 vezes. Então, como é que a gente faz para dar a resposta certa? Precisa fazer o problema todo de novo? Não, né? A resposta certa é só pegar. Então, a resposta certa vai ser o quê? É só eu pegar os 5.040 e dividir por 6. Que eu já fiz essa conta antes, eu decorei, eu acho que dá 840 anagramas, então. Então a gente percebeu que com 2 letras divide por 2, porque as 2 letras estão trocando de lugar, então a gente está permutando 2 letras. Quando eu tenho 3 letras que estão mudando de lugar, mas não deveriam, porque não adianta, não dá resultado diferente, o que eu estou fazendo é contando todas as respostas 6 vezes, porque a permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Agora, eu pergunto, e se eu tivesse uma outra situação
aonde eu tivesse, ao invés de 3 As repetidos, eu tivesse 4 As repetidos. Quantas vezes eu ia contar as palavras repetidamente? Ou melhor ainda, por quanto eu teria que dividir a minha contagem inicial para poder fazer a contagem certa? 24. Porque é o número de maneiras de trocar essas letras de posição. Assim sendo, quando a gente tem R letras que que não deveriam permutar entre si, mas estão permutando, elas aumentam o número de ordens em R fatorial. Então, ou seja, se eu tiver 3 letras que estão trocando de lugar entre si, mas não deveriam, porque o resultado não muda aqui no caso, eu aumento o número de contagens em 3 fatorial, que é 6, né? Se eu tiver só 2 letras que deveriam estar trocando de lugar e não trocam, aliás, que estão trocando de lugar e não deveriam trocar, eu conto tudo 2 vezes. Se eu tivesse 4 símbolos que estão trocando de lugar, mas não deveriam trocar de lugar entre si, tudo vai ser contado 24 vezes. Então, no final das contas, o que a gente está aprendendo aqui é que se tiver elemento que não deve trocar de lugar, que a gente tem que deixar ele parado, vamos dizer assim, para a gente consertar o problema, basta que a gente divida pelo fatorial de elementos que devem ficar parados. Aqueles que não devem permutar entre si, porque não mudam o resultado final. Vocês entenderam? Massa, maravilha, maravilha. Eu acho que foi João que resolveu aquele problema lá da outra forma, né? A gente pode tentar resolver aqui da outra forma, olha. São 7 letras, 3 repetidas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir onde vou botar as 6 que não são repetidas, as 4 não repetidas. Se a gente tentar resolver esse problema, eu tô fazendo do jeito que o João solucionou o problema anterior lá, né? Vai dar certo também. Eu tenho 7 possibilidades para colocar a primeira letra não repetida. Eu tenho 6 possibilidades para colocar a segunda letra não repetida, 6 espaços, né? 5 possibilidades para colocar a próxima e 4 possibilidades para colocar a última letra não repetida, né? Porque são 7 lacunas, são 7 espaços para formar a letra. E aí também isso aqui daria a resposta certa, né? Porque o que está faltando aqui realmente são os 3 fatorial pelo qual eu estou dividindo. Então o raciocínio ainda daria certo aqui. A gente vai ver que vai ter um momento que esse raciocínio não funciona mais, que é a partir da letra B aqui. Gente, vamos então aplicar esse raciocínio para calcular quantos anagramas tem a palavra casa, tá? Então a gente já sabe que é um anagrama, sabe que são 4 decisões, sabe que a gente então tem 4 opções disponíveis, e aí a gente se faz as seguintes perguntas, de sempre. Tem restrição extra? Não. Deixa eu só voltar aqui. Aí João falou, é o mesmo exemplo dos restaurantes. Exatamente o mesmo, João. Então esse raciocínio ainda funciona lá. Mas você vai ver que a partir da letra B, talvez tenha que pensar um pouco mais. Já não vai funcionar, na verdade, esse mesmo raciocínio. É só organizar tudo que sobrou, que no caso nem sobrou, né? É tudo que tem.
A resposta é sim. Então, a priori, você sabe que a resposta aqui é permutação com 4 elementos. Só que agora, pessoas, você tem que se fazer uma terceira pergunta. A terceira pergunta é: tem elementos que não deveriam estar permutando? No caso aí, tem letras que não deveriam trocar de lugar, porque se elas trocam de lugar não faz diferença nenhuma? Tem. Sim. Os dois As. Como tem dois As, então eu tenho que dividir essa permutação aqui pelo fatorial de 2, né? Pela permutação dessas duas letras, que não podem trocar de lugar. A minha resposta, então, eu vou fazer aqui embaixo, vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial. Já vou botar um igual aqui. Aqui a gente vai ter 24, né, que a gente já fez antes, dividido por 2, igualzinho. E a gente vai ter que a resposta para esse problema, assim como o anterior, é 12. Legal. Convido vocês a fazer a letra B agora. Quantos anagramas tem a palavra mororó? O que vocês acham? Vocês acham que vai dar quanto? Essa é a diferença, João. Aí tem 2 que se repetem. A Isadora já respondeu, deu a resposta dela 120. Aí a Emily disse que são 6 fatorial. A priori são, né, Emily? Mas aí agora a gente tem que fazer uma segunda pergunta, que são, tem elementos que não deveriam trocar de lugar? Né? Aí o João está dizendo que são 120 sem contar a repetição do R. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. As perguntas são as mesmas, tanto que eu vou copiar aqui, tá? E vou consertando. Não reparei no R, beleza. Mas é importante reparar no R e é importante reparar um outro detalhe também. A gente sabe aqui que são 6 decisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente sabe que a pergunta aqui ainda, a resposta para a pergunta de ter restrição extra ainda é não. A resposta para organizar os elementos ainda é sim. E a resposta para ter elementos que não deveriam estar permutando ainda é sim. Aqui no caso são 2 R's, que Isadora esqueceu, ou não viu, e os 3 O's. Tá, mas e aí? E aí? Como é que a gente chega numa resposta para isso daqui, então? A priori, então, são 6 letras. A gente, então, começa fazendo a permutação de 6, né? Porque ele satisfaz aquelas condições das 2 primeiras perguntas, né? Só que, então, agora a gente começa com 6 fatorial. É assim que calcula.
Só que tem que dividir. A gente vai dividir por 3 fatorial. Boa, João. E vai dividir por 2 fatorial também. Por quê? Porque apesar de serem... a gente tem que considerar que as letras não podem permutar entre si, né? Então, quem não pode trocar de lugar são os 3 Os, um com o outro, e os 2 Rs, um com o outro, né? Mas o O pode trocar com R. Então, é por isso que eu estou dividindo separado aqui, por 3 e por 2. Voltando aqui, então a gente divide por 3, por permutação de 2 também, por causa dos R's. Nossa questão, então, está acabando. Aí, vamos fazer isso aqui, né? Como é que a gente faz? Tem alguns jeitos, tá? Se tiver na mão, com o recurso do lápis, a gente pode fazer assim, ó, 6 vezes 5, isso, dá 60, vezes 4, vezes 3 e para no 3 fatorial. Não precisa esticar até o 1, né? Porque tem esse 3 fatorial aqui, eu posso fazer uma simplificação, tá? Então, o que vai acabar acontecendo aqui é que eu posso só repetir o 3 fatorial, né? E o outro fatorial menor, eu faço a conta dele, né? 2 fatorial, a mesma coisa que 2. E daí para frente, eu faço essa pequena simplificação. Dou adeus para esse 3 fatorial e para esse também. E chegamos lá na... E posso até simplificar esse 2 com esse 4 aqui, né? E aí fica 2 também. Aí vai ficar 6 vezes 5, 30, vezes 2, que dá 60. E já vou pedir o desafio aí para vocês, então, responderem quantos anagramas tem a palavra Copacabana. Eu acho que eu já respondi o Guilherme, então dá 60, né? Sim, dá 60. Emily. Sim, são 10 letras. Legal. Mas a resposta não é apenas 10 fatorial, né? A princípio, a resposta é 10 fatorial, porque quando você faz 10 fatorial... Ah, legal, beleza. Eu tinha que deixar isso claro. O 10 fatorial, a princípio, está trocando todas as letras de lugar, né? Só que aí agora você tem que ver se tem letras que estão sendo trocadas desnecessariamente. E no caso tem, né? Então, os As e os 6, beleza. Se vocês estiverem com uma calculadora disponível aí, vocês podem fazer, dar o resultado final, né? Se não tiverem, façam aí indicado, deixem indicado. Um pouco mais. Monielle, um pouco mais. Monielle respondeu 80, um pouco mais que 80. Isso aí, João, 75.600. Mororó, da onde saiu isso? Vamos fazer. Repetir o texto aqui só para facilitar a nossa vida, tá? Um pouco mais, um pouco mais. Tem restrição extra? Não, não tem. A gente sabe que são 10 decisões. Eu não vou fazer os tracinhos aqui, mas são 10 decisões. A gente sabe que é só organizar os elementos, então a priori é 10 fatorial. Só que aqui agora a gente também tem letras que não deveriam estar permutando. No caso, os 4 As, as 4 letras A e as 2 letras C. Produção concorda comigo aí? Sim, concorda. Então, o jeito de resolver isso é, a priori, 10 fatorial. Só que eu tenho que dividir por quem não deve sair do lugar. No caso, o 4, para os As não saírem, porque eles não devem trocar de posição. E os 6, né? Que são 2, então eles não devem trocar de posição também.
Então a gente vai fazer essa conta. Gente, se tiver na calculadora lá na semana passada, na atividade da semana passada, vocês aprenderam como é que calcula fatorial no celular, né? Descobriram que tem um botão de fatorial lá. Mas se tiver fazendo um problema na mão, por exemplo, no vestibular, você tiver que fazer a conta, então você abre o fatorial maior, né? Então você começa lá, 10. Epa! Você começa lá, né? Insert. Eita. Habilitei um num desabilitei um num lock sem querer. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e para no 4 fatorial. Por que você para no 4 fatorial? Porque tem outro 4 fatorial embaixo, então você vai cortar ele. E o outro 2 fatorial você calcula, né? 2 fatorial é 2 mesmo. Daí, meus amigos, vão ter algumas simplificações aqui. Essa linhazinha aqui que eu fiz, ela pode ser maior. Assim. Juro que eu tentei, pessoal. E a gente pode fazer o cancelamento aqui, né, desse 4 fatorial. Será que apaga o texto? Ah, não apaga o texto. Vivendo e aprendendo, Daniel. Então é só apagar os desenhos todos, fazer de novo bonitinho, que vai dar tudo certo. Olha que legal. Os patrocinadores estão dizendo que a gente vai ser expulso em 10 minutos, mas a gente tem tempo ainda. Vai embora, vai embora. E aí, gente, nós conseguimos fazer essa conta aqui de forma até tranquila, tá? Você vai juntando quem termina em 0, ó, por exemplo, aqui dá 90, tá? Aqui dá 90. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui Aqui dá 90, né? Esses dois primeiros. Esses outros aqui, o 6 com 5 dá 30. E esse 8 com esse 7 dá 56, mas você pode até simplificar aqui, né? Essa parte aqui é a parte mais difícil, entre aspas, da multiplicação. Dá 28. Então, né? 56, 28. Então, assim, multiplicar 90 com 30 é fácil, né? Dá 2.700, porque é só fazer 3 vezes 9. E aí você consegue chegar no final feliz, que é a resposta que é 75.600, né? Estou cortando aqui, ó, porque eu simplifiquei, ó, esses caras. E a gente chega na resposta que a gente quer. Vou usar separador de milhar aqui, porque os números ficam muito altos. Queridos, a gente tem 8 minutos, que é tempo suficiente para gente ter a ideia do próximo exercício. 8 minutos. Um sapo está saltando em linha reta. Eu sei que é estranho, né, pensar no sapo em linha reta, saltando só em linha reta, mas é uma simplificação para facilitar o raciocínio, tá? A cada salto que ele dá, ele vai 15 centímetros ou para a esquerda, ou ele vai 15 centímetros para a direita. Sabe-se que ele deu 10 pulos e que no final ele retornou à posição inicial, né? A posição original, onde ele estava quando começou. Determine quantos percursos distintos ele pode ter percorrido, né? De quantas formas diferentes ele pode ter saltado, de forma que saltado 10 vezes, né? De forma que ele volte para a posição original. E a primeira pergunta que o aluno se faz quando vê a questão dessa é: mas o que isso tem a ver com análise combinatória, né? Caramba, o que isso tem a ver? Aí eu vou começar a dar umas dicas para vocês, tá? A gente vai transformar esse problema
em um problema de anagramas. A gente vai transformar esse problema num problema de anagramas. E para isso, eu vou precisar transformar essa situação aqui, que é os saltos que ele está dando, eu vou precisar transformar isso em uma palavra. Para fazer isso, eu vou ter que ter letras disponíveis para usar, tá? E aí eu vou perguntar para vocês têm alguma ideia de quais são as letras aqui nesse exemplo, né, que a gente poderia usar para transformar esse problema num problema de palavra? Transformar esse percurso dele numa palavra? A resposta pode ser sim, pode ser não, tá? Mas tem que responder. Cinco minutos, patrocinadores estão avisando a gente aí. Vocês querem uma dica? Legal, vou dar uma dica então. Vou dar uma dica. Eu vou usar a letra D e eu vou usar letra E. Porque ele salta para a direita e porque ele salta para a esquerda. Então, calma aí, eu vou transformar esse percurso do sapo numa palavra que tem as letras D e E. Será que vocês conseguem me dar um exemplo de percurso? Vocês entenderam por que eu vou usar a letra D e a letra E? Porque ele salta para a direita ou ele salta para a esquerda. Isadora deu o tiro certeiro e deu um exemplo lá. D, E, D, E, D, E, D, E, 1, 2, 3, 4, D, E. É um exemplo de percurso, né? D, E, D, E, D, E, D, E, D, E. 5 Ds, 5 letras Ds e 5 letras Es. O que Isadora não está partilhando com a gente aí é porque que ela falou que tinha que ter 5 letras Ds. Por que ela escolheu 5 letras Ds e 5 letras Es nesse percurso? Isadora escondeu o pulo do gato. O truque, o segredo. Andressa mandou bem, porque são 10 pulos, mas não é só isso. Aí sim, João está mandando o fato dele retornar à posição inicial. Com certeza influencia. Pensa no seguinte, gente. Se eu me afasto 3 saltos para a direita, em algum momento eu tenho que compensar esses 3 saltos para a esquerda, se eu quiser voltar para a posição inicial, né? Assim sendo, se ele deu 10 saltos e parou no mesmo lugar que ele tinha parado, que ele tinha começado, o número de saltos que eu dou para a direita tem que ser igual ao número de saltos que eu dou para a esquerda, tá? Então poderia, aí o Guilherme está dizendo, também poderia ser ED, ED, ED 5 vezes, que ia dar no mesmo. E ainda digo mais, Gui, poderia ser assim, ó, D, D, E, D, vou botar D, D 4 vezes, E, D, E. Porque ele não precisa necessariamente compensar o salto para a direita e para a esquerda no mesmo momento. Ele tem que compensar em alguma hora. Então, o João mandou aí 5 vezes, D 5 vezes. E agora vocês entenderam e a gente vai voltar. Nós temos 2 minutinhos ainda, mas aí eu quero que vocês voltem, a gente volta do intervalo
volta, bebe uma água, assimila o problema, quem ainda não deu tempo de assimilar o problema, e volta para a gente matar com a resposta, beleza? Pausa para o café, beber água e ir no banheiro, tá? 5 minutinhos, 11h05 a gente volta. Valeu, gente? Beijinho, até já, até mais. E a gente volta, pessoal. E a gente já volta resolvendo a questão, né? E aí? Vocês já entenderam que é um problema que a gente transformou num problema de anagramas, né? E que as letras disponíveis, na verdade, tem que ser 5 letras Ds. Não tem outro jeito, tem que ser 5 letras Ds. E tem que ser 5 letras Es. Senão ele não volta na posição original, né? Então, como a gente tem 10 letras no total, é um problema virou um problema de anagrama, né? Então, como é que vai ser a solução desse problema? Então, a gente já sabe que é um anagrama, então, a priori, são 10 fatorial, né? Só que aqui tem um detalhe. A gente está se fazendo todas aquelas perguntas, né? Ah, é um problema de anagrama, então eu já sei que não tem restrição nas casas, eu já sei que basta organizar os elementos. E agora eu estou me fazendo a seguinte pergunta. Tem letras que deveriam trocar de lugar, mas não, que não deveriam trocar de lugar, mas estão trocando? Sim, tem as 5 letras Es, porque quando eu troco, por exemplo, essa letra E com essa outra letra E, o percurso é o mesmo, então não faz diferença eu permutar os Es. E também tem 5 letras Ds, que tanto faz eu permutar que não mudam o resultado, né? Então a gente vai ter aí a resposta desse problema como sendo essa aqui, 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial, dividido, né? A gente volta e faz a conta. Claro, se a gente tiver uma calculadora, a gente faz lá na mão. Vocês aprenderam lá naquele exercício da semana passada, né? Como é que calcula a fatorial lá na calculadora. Mas se tiver num vestibular, por exemplo, num outro concurso onde cair análise combinatória, a gente pode fazer essa conta sim, se for necessário, né? Às vezes nem é. Às vezes ele vai deixar a resposta nas opções assim mesmo, né? 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Tá? Então, 9, 8, 7, 6 e para no 5 fatorial, porque eu já vou fazer um cancelamento aqui, ó, com esse 5 fatorial de baixo. Só que o outro 5 fatorial eu desenvolvo ele para poder fazer a conta. 4, 3, 2, 1. E aí, gente, vai ser um festival de corta-corta, um festival de cancelamentos. Ó, posso cancelar primeiro esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, tá? Posso cancelar também, esse 3 vezes 2, que dá 6, com esse 6 aqui, também resolve. Posso cancelar, eu posso cancelar também esse 4 com esse 8. Não é cancelar, né? Estou usando a expressão errada, é fazer uma simplificação. Né? Posso simplificar aqui. Caraca, Mororó, tem diferença? Tem diferença. Se quiser saber a diferença, olha a nossa playlist lá de matemática básica, onde eu falo de frações. Ó, Mororó fazendo jabá dos próprios vídeos dele. Estou fazendo aqui a simplificação, ó, de 5 agora com 10. Que tá 2 também. E se eu não errei nada, acho que não, vai ter 9 vezes 7, 63, vezes 4, que vai dar, se eu não me engano, porque da outra vez a gente fez isso, 250, na outra aula eu fiz a mesma conta, vai dar 252.
E fechamos. Então, o sapinho pode pular de 252 maneiras diferentes que ele volta para o mesmo lugar, tá? Que ele volta para o mesmo lugar onde ele começou. E aí a gente fecha a parte de permutações com repetições, tá, gente? Eu não gosto. Se você procurar lá no seu livro, é esse título que vai estar no título do livro, permutações com repetições, tá? Porque geralmente o tipo de problema que a gente faz envolve anagramas com letras repetidas. Mas não necessariamente significa que as letras são repetidas, tá? O que é importante mesmo é vocês terem em mente que essa divisão que acontece aqui, ela está aqui para evitar que determinados elementos troquem de posição sem necessidade. O motivo para isso acontecer aqui nesse exemplo e nos anteriores foi o fato de que as letras eram repetidas. Então, quando elas trocavam de lugar, elas não apresentavam uma mudança significativa, no caso aqui no exemplo, no trajeto do nosso sapinho, né? Mas pode ser que elas mudem, pode ser que elas não precisem mudar de lugar por outros motivos, tá? Não necessariamente por serem a mesma letra, tá bom? Baseado nisso, a gente vai para a próxima situação, que é a situação das combinações, tá? E aí eu tenho um problema aqui para a gente introduzir o assunto. O gerente de uma empresa... melhor, antes de começar, vocês estão comigo aí ou a minha conexão está bem ruim? Quem está comigo, digita 1. Maravilha, maravilha, legal. Todos vivos, todos vivos, todos vivos, todos vivos. Então vamos nessa. O gerente de uma empresa decidiu formar uma equipe com 2 pessoas para executar um certo trabalho, né? Então o gerente decidiu formar uma equipe com 2 pessoas para executar um certo trabalho. Para formar a equipe, ele deve escolher entre 4 pessoas: Ana, Bianca, Carlos e Daniela. De quantas formas o gerente pode formar essa equipe? Gente, vamos lá, vamos pensar aqui então em situações, né? Vamos pensar naqueles itens que a gente sempre pensa quando está resolvendo esse problema de análise combinatória. Eu posso pensar em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Tipo, eu posso pensar em quem são as pessoas disponíveis ou quais são os símbolos disponíveis que a gente tem para trabalhar. Eu posso começar pensando nisso. Eu posso começar pensando em quantas ou quais são as decisões que a gente tem a tomar. Ou, se eu não conseguir pensar nisso de cara, eu posso pensar num exemplo de arrumação ou de situação que resolve o que ele está pedindo, tá? Numa forma de representar. Já que eu estou aqui no exemplo, quem consegue me dar um exemplo de situação? A gente pode tentar, a gente vai usar uma palavra, né? Tentar resolver usando letras, é sempre mais fácil. Num arranjo de letras que resolve esse problema aí. Perceba que o nome das pessoas são bem sugestivos para vocês usarem as letras interessantes, né? Me dá um exemplo de uma equipe que ele pode formar, né? Qualquer exemplo. Beleza, eu vou começar aqui com um exemplo BD, que foi o primeiro. Aí não, Roseli, eu tenho que te consertar na seguinte frase, no seguinte momento. Ele quer formar uma equipe com 2 pessoas. As pessoas que ele tem disponíveis são 4. Aí eu concordo, que são as pessoas A, B, C e D, né? Só que a equipe mesmo só vai ter... beleza. Mas voltamos aqui. Agora vem acompanhando com a gente. A dupla, ele só vai usar uma dupla, né? Então BD resolve. AB resolve, é outro exemplo. Mas aí eu vou pegar o gancho do que você falou
para dizer quem são os elementos disponíveis, né? São A, B, C e D. E eu estou usando essas letras para representar as pessoas, né? A primeira letra do nome das pessoas, Ana, Bianca, Carlos e Daniela. Aí agora, vamos pensar aqui, olhando para esse exemplo, botei dois exemplos, na verdade, né? Vou olhar aqui o BD, a Bianca com a Daniela. Quantas decisões eu tive que tomar para fazer essa dupla? Então, eu estou pensando em quantas decisões, né? Eu tenho 4, exatamente, gente. Eu tenho 4 pessoas disponíveis, mas para montar o que o problema me pede, eu só preciso tomar duas. São duas, né? São 2 decisões que eu preciso tomar. E eu vou dizer aqui embaixo quais são. Boa. São 2. Se eu quiser escrever quem são essas 2, vamos lá. Eu vou botar aqui aquele esquema do DI, né? Para não ter que ficar escrevendo D1 e D2. Aqui até posso, né? Então, D1 é escolher a primeira pessoa. E a decisão 2 é escolher a segunda pessoa. Aqui são só 2 decisões, né? Então, não custa. A gente consegue escrever. Massa. Então, a gente já sabe que tem que colocar aqui 2 traços, né? Porque representam as decisões. E aí, vou perguntar para vocês. Quantas são as possibilidades disponíveis para escolher a primeira pessoa? 4. Gente, eu preciso fazer uma observação antes de continuar. A observação que eu preciso fazer antes de continuar é que fica claro que esse problema não é um problema de permutação quando você vê que o número de decisões que você tem que tomar é menor que o número de possibilidades que você tem disponíveis, né? Porque lembra, quando a gente vai ver se o problema é de permutação ou não, a gente tem que se perguntar se basta organizar todos os elementos que sobraram, né? Só que aqui você tem 4 elementos e você não tem 4 decisões para organizar. Então, com certeza, esse problema não é de permutação. E é por isso que eu estou resolvendo ele via princípio fundamental da contagem, tá? Sem utilizar aquele raciocínio, aquela técnica que a gente estava usando para permutação. Então, para tomar a segunda decisão, é claro que a gente só vai ter 3 possibilidades, porque a gente não pode escolher a mesma pessoa novamente, né? Se eu escolher a Ana, por exemplo, se eu escolher a Ana primeiro, vamos sobrar 3 pessoas para escolher a segunda, né? O segundo integrante da equipe. O mesmo acontece se eu escolher Daniela, por exemplo. Se eu escolher a Daniela para a primeira integrante, sobram 3 possibilidades para a segunda integrante. E aí, a gente sabe do princípio multiplicativo que isso aqui dá 12. Só que tem um porém. Alguém consegue arriscar, nesse caso, qual que é o porém? Isso, João. Massa. Beleza. Exemplo. Nessas 12 configurações aqui, eu contei o BD, eu contei o AB, eu contei o AC, eu contei AB e o AD também. Eu vou até colocar mais para o lado aqui, mais para o alto, aqui do lado aqui, para ver o que a gente... Ou aqui embaixo, né? Para ficar mais visível. Além dessas pessoas, eu contei o BC também, e contei o CD também. Tem 6 duplas disponíveis. Só que quando eu faço essas 12, além de contar o BD, a dupla formada por Bianca e por Daniela, eu estou contando também a dupla DB, que é a dupla formada por Daniela e Bianca.
E aí é claro, né, você está vendo aqui que o que está acontecendo é que quando eu faço simplesmente 4 vezes 3, 12, eu estou contando todas as duplas, no caso aqui, 2 vezes. Todo mundo está sendo contado dobrado, igual aquele primeiro exercício que a gente fez lá. Se a gente está contando tudo dobrado aqui, e por que agora se a gente está contando tudo dobrado aqui, deixa eu ver se aqui cabe. Não cabe, vou deixar aqui. Tá? Para a gente consertar essa conta, basta que a gente pegue e divida, né, esses valores por 2 fatorial, né? Aqui eu vou botar 2 vezes 1, porque tem duas casas, né? Só para ficar combinando, e isso pode ser útil para ajudar a gravar. E é quase Harumi. Pelo seguinte, vamos primeiro colocar a resposta e vamos trabalhar essa questão aí. Aqui vai dar 6, né? Então só tem 6 duplas. Tá batendo aqui de acordo, né? Porque só interessa pra gente essas 6 aqui, né? Porque todas as outras são dobradas em relação... vai ficar feio mesmo, tá? Esse aqui não fica bonitinho, não. Eu acho que assim ele fica bonitinho. Ah, ficou. Maneiro. Só essas importam. Porque as outras são a mesma possibilidade, só que trocado. Lembra que não é dividir exatamente pelo número de decisões. É claro que aqui, como são 2 decisões, eu vou contar todas as possibilidades 2 vezes. Mas vocês lembram lá do problema da permutação do abacate? O que aconteceria? O que aconteceria se eu tentasse fazer uma equipe com 3 pessoas, ao invés de fazer uma equipe com 2 pessoas? Eu ia ter que dividir por 3 ou ia ter que dividir por 3 fatorial, no caso? Tá entendendo? Ah, beleza. Porque, na verdade, se eu tenho 2 pessoas, só tem 2 formas delas trocarem de lugar. Agora, se eu tenho 3 pessoas, A, B e C, se a minha equipe tem 3 pessoas, por exemplo, A, B e C, eu posso fazer, igual lá eu fiz com as permutações lá do abacate, o ACB, pode ser o B com A com C, e o número de formas diferentes de fazer isso vão ser 6, né? Porque é o número de permutações de 3 letras que existem, né? Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a permutação, lá no exemplo com repetidos, né, no exemplo anterior, aqui eu estou tendo uma ordenação onde a ordem não importa. A ordem não interfere ou não importa no resultado final. Então, além de fazer as perguntas que eu já fazia antes, sempre que eu terminar de fazer a questão, a parte de cima da questão, eu vou ter que fazer a última pergunta. A ordem importa? E se a resposta fosse não, a ordem não importa, aí eu vou ter que fazer a divisão pelo fatorial do número de decisões, como a Harumi já disse aí. No caso, se forem 3 decisões, dividir por 3 fatorial e por aí vai. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Beleza, beleza. Beleza? Se alguém não entendeu, é o momento de falar, hein? Que eu vou seguir. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Parti. Esse negócio que a gente acabou de fazer não é uma permutação. Por quê? Porque a gente não está organizando todos os elementos que a gente tem disponíveis. A gente começa selecionando alguns, aqui no caso 2, né? Selecionando alguns elementos de um total disponível. Então, eu estou dizendo aqui para vocês nesse slide que uma combinação simples é exatamente a escolha de alguns elementos de um conjunto sem se importar com a ordem desses elementos. Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo uma escolha de alguns elementos
dentro de um conjunto e não estiver preocupado com a ordem desses elementos, o que a gente está fazendo é uma combinação simples. Essas notações aqui, elas são maneiras de representar o número diferente de combinações simples que a gente pode fazer. Ou seja, aqui no slide anterior, esse 6 é o número de maneiras diferentes de escolher duas pessoas quando eu tenho 4 pessoas disponíveis. Ou seja, todas as duplas que eu consigo fazer com 4 pessoas. Todas as duplas que eu consigo fazer quando eu tenho 4 pessoas disponíveis. E o jeito de escrever isso é assim. Esse é o símbolo. C de N escolhe P. Ou esse, que significa a mesma coisa. Combinações de N escolhe P. Tá? Essa notação aqui ela aparece diferente em vários livros, mas você não tem como se confundir, porque vai ter sempre um número maior e um número menor. O número maior vai ser sempre o que você tem disponível e o número menor vai ser sempre o número de escolhas que você tem que fazer. Então, nesse exemplo anterior aqui, o que a gente fez no exemplo anterior... Cancela, quase que eu destruo a nossa aula aqui. No exemplo anterior, o que a gente fez foi uma combinação de uma combinação 4 escolhe 2. Eu estou escrevendo assim porque eu não sei onde bota subscrito nem sobrescrito no texto, tá? Um dia eu aprendo, mas não vai ser hoje não. Legal? Mas pode estar assim, ó, um 4 e um 2. Dificilmente aparece invertido, mas pode estar invertido também, mas tanto faz. Você sabe que é um maior e um menor. Essa notação aqui ela é bem usada, na verdade ela é até mais recomendada, o mundo recomenda que se use mais essa, mas a gente vê em concursos essa notação, então você precisa saber as duas. Tem uma fórmula, mas eu não quero falar sobre ela agora. Eu quero que a gente entenda... Eu quero que a gente entenda como é que é a mecânica de fazer uma combinação, tá? Uma coisa boa que a gente tem que se pensar sempre é: será que o problema que eu estou resolvendo é de combinação, né? Isso é algo que a gente pode pensar. Legal? Mas para isso vamos fazer um problema aqui para entender se ele é de combinação e qual é a mecânica para saber se ele é de combinação. É um problema parecido com o anterior, só que a equipe aumentou, né? Aí agora eu vou responder de novo a pergunta da Emily, né? A afirmação da Emily, né? Vou rebater e mostrar o que acontece. Quando você tem um grupo de 7 pessoas, de quantas formas a gente pode montar uma equipe com 3 pessoas para realizar uma tarefa? E aí, novamente, a gente tem que fazer sempre aquele pensamento, né? Esse aqui é um problema novo, não é problema de anagrama, então tem que tomar cuidado. Quais são as escolhas possíveis que eu posso fazer para montar essa equipe, né? Eu posso pensar nisso, eu posso pensar em quantas decisões são, eu posso pensar em... eu tenho, né? Eu tenho que pensar quais são as decisões. E se eu tiver com muita dificuldade de enxergar, eu posso ver um exemplo do que ele quer. Como a gente já fez um problema parecido, eu quero que vocês me falem rapidinho aí um exemplo de uma equipe que ele pode formar de 3 pessoas, né? Ou como aquele não deu o nome das pessoas, vocês podem pensar também em quais são as possíveis pessoas que eu possa escolher. Nomeiem as pessoas. Isso. Ou eu penso em A, B, C, D, E, F, G. O exemplo pode ser ABC, legal. Eu posso pensar também assim, ó, porque se for muita gente, começa a faltar letra no alfabeto, né? Então eu posso pensar em pessoa 1, pessoa 1, pessoa 2, etc, etc, pessoa 7. Né? Pode ser assim também.
Um exemplo pode ser a pessoa 1, pessoa 2 ou pessoa 3, a Ana, a Bia e a Carla, né? Se eu pensei em A, B, C, D, E, F, G, pode ser Ana, Bia e Carla. Aí, legal. Eu quero saber, professor, esqueci de registrar. Ah, me lembra depois, na hora do almoço, me manda uma mensagem. Beleza? Vou pensar no seu caso. Aí me manda depois do almoço, que depois do almoço a gente está feliz, né? Mas relaxa, viu? Para tomar essa decisão de montar a equipe de 3 pessoas, eu tive que tomar 3 decisões, né? E as decisões... Isso aqui tá ficando meio esquisito, porque tá tudo azul, né? Então eu vou colocar aqui um tracinho para dividir. Isso aqui é uma coisa que eu pensei, isso aqui é uma outra coisa que eu pensei, isso aqui é um exemplo que eu pensei. E agora, as decisões que eu tenho que tomar são decisão I é escolher a 10ª pessoa. Para não escrever um monte, né? Então, D1 é escolher a primeira pessoa, D2 é escolher a segunda pessoa, D3 é escolher a terceira pessoa. Então, a gente já pode ir lá tentar resolver o problema. E a mecânica é sempre essa, tá? Eu tenho 3 decisões a tomar. Legal? Vou resolver o problema. Não é um problema de permutação, porque tem 7 pessoas, eu estou escolhendo só 3, então não posso tentar abordar ele via permutação. Porém, eu estou escolhendo 3 de 7, então a possibilidade é que possa ser um problema de combinação. Mas vamos lá, vamos devagar aqui. Eu tenho 7 possibilidades para escolher a primeira pessoa, 6 possibilidades para escolher a segunda, né? Porque não posso repetir, o problema é o mesmo que antes. E 5 possibilidades para escolher a terceira. E eu tenho que me fazer a seguinte pergunta: a ordem influencia ou a ordem importa? A ordem de escolha importa? A ordem de escolha, nesse caso aqui, com uma equipe de 3 pessoas, por exemplo, P1, P2 e P3. Ana, Bia e Carla. Tanto faz se é Ana, Bia e Carla, ou se é Carla, Bia e Ana, ou se é qualquer outra coisa desse tipo? Podem responder. Não importa. A ordem não importa. Como a ordem não importa, você está lidando com uma combinação, porque você está fazendo uma escolha onde a ordem não importa. Tá? Você está escolhendo 3 elementos de um grupo de 7, onde a ordem não importa. Então, você sabe que o que você vai contar aqui vai ser contado 6 vezes, porque vai ser contado 3 fatorial vezes, né? Então, o jeito bom de fazer essa conta aqui é agora. A gente já corta, olha. A gente já pode cortar aqui 6 e já pode cortar um 3 vezes 2 também. E já matamos a questão. 7 vezes 5, 35. Belezinha? Vou prosseguir mais um pouco. E eu vou pensar em tudo isso aqui novamente, tá? Em um campeonato de futebol com 6 times, cada time joga com o outro apenas uma vez. É como se fosse um problema de... Como se fosse um problema... Um Campeonato Brasileiro, primeiro turno, né? Cada time enfrenta o outro uma vez só. E depois faz lá a soma de pontos do primeiro turno. O cara quer saber quantos jogos vão ter num campeonato desse tipo se você tiver 6 times disponíveis. Então, queridos, eu vou fazer para vocês as mesmas perguntas e a gente vai tentar trabalhar aí. Eu quero um exemplo, eu quero saber
Quantas são as possíveis escolhas que a gente tem? Vou colocar em azul. Quero saber quantas decisões a gente tem que tomar. Eu quero quais decisões a gente tem que tomar. E se tiver muito difícil de pensar em tudo isso, eu quero... Deixa eu subir um pouco aqui. Eu quero que você me dê um exemplo. Ele quer saber quantos jogos você pode fazer, então eu quero que você me dê um exemplo de jogo. Um exemplo de jogo, qual que vai ser? AB, né? O time A vezes o time B. Aí eu já vou me fazer aquelas perguntas, né? Time A versus o time B. Então, só ajeitando aqui, os possíveis, então, vão ser AB, CD, EF, porque são 6 times. Nós vamos ter que tomar 2 decisões. E as decisões que você tem que tomar é escolher os times, né? Então, DI significa escolher o 10º time. Legal. A gente vai, então, ver se a gente está fazendo um problema de combinação, mas para a gente ter certeza, a gente tem que preencher pelo menos o numerador dessa conta aqui, que a gente sabe que vão ter 2 decisões. Eu tenho 6 possibilidades para a primeira decisão, 5 possibilidades para a segunda, certo? Porque eu estou fazendo um jogo, o cara não pode jogar contra ele mesmo. E aí eu vou me fazer a seguinte pergunta. A ordem importa? Essa pergunta vai ter que ser feita sempre agora, quando você estiver fazendo um problema de princípio multiplicativo. Não. Por que que não? Porque cada time só joga com o outro apenas uma vez. Então, o jogo AB equivale ao jogo BA, não tem diferença, né? Se fosse um campeonato onde tivesse turno e retorno, né? Por exemplo, um torneio onde o primeiro jogo acontece o time A é mandante do jogo, né? Ele joga em casa. E no segundo jogo ele é visitante. Aí faria sentido a ordem representar uma coisa diferente, porque aí você estaria dizendo, ora o A é mandante, ora o B é mandante, né, nesse jogo. Então seriam coisas diferentes. Mas nesse caso aqui, a ordem não importa. Como a ordem não importa, você tem que dividir por 2 fatorial. E aí a gente sabe que isso aqui é um problema de combinação. A gente já sabe até a resposta. Isso aqui vai dar 15 jogos, tá? Mas a gente pode escrever assim, né? Combinação de 6, escolhe 2. Ou seja, existem 15 formas de você escolher 2 times num grupo de 6, né? Então tem 15 jogos diferentes. Aqui a gente poderia ter escrito assim, combinação de 7, escolhe 3, né? Tem 35 maneiras da gente escolher 3 elementos de um grupo com 7, onde a ordem não importa, né? Pergunta que um aluno poderia fazer. Ah, mas Mororó, e se a ordem importasse? Se a ordem importasse, você... Opa. Se a ordem importasse, você não ia escrever nem isso,
Opa, você não ia escrever nem isso. De novo, pela última vez, agora vai. Você não ia escrever nem isso, nem isso. A resposta ia ser 30. E não ia ser uma combinação. Exatamente, é só não dividir. Se a ordem importar, você não divide. Mas como a ordem importava, divide. Um detalhe extra é que quando a ordem importa, aí, o tipo de fenômeno que está acontecendo é um arranjo. Você precisa saber que arranjos existem, mas você acabou de perceber que você sabe fazer arranjo sem saber que arranjo existe, né? Arranjo é simplesmente consequência do princípio fundamental da contagem. Então, assim, a gente pula, estou mencionando que existe, mas é algo que você faz naturalmente. Você, em geral, não pensa que existe um arranjo, tá? Aí agora, pessoas, eu posso voltar aqui na fórmula e pensar em escrever uma fórmula para combinação, tá? E para isso eu vou precisar desses exemplos aqui. E eu vou para uma folha em branco aqui para a gente escrever um pouco. Agora vai ser folha pautada. Eu vou apagar esse risco, esse também e esse também. E vou apagar aqui esse 35. Gente, aqui embaixo, todo mundo concorda que o que aparece é 3 fatorial, certo? Aqui embaixo o que a gente tem é 3 fatorial. É unânime, não precisa pensar, né? Mas aqui em cima não é 7 fatorial. Por que não é 7 fatorial? Porque está faltando coisas. O que está faltando para esse cara aqui se transformar em 7 fatorial? Isso. Está faltando o 4, 3, o 2 e 1. Em outras palavras, o que está faltando é 4 fatorial. Eu estou num caminho de tentar encontrar uma fórmula para facilitar essa escrita aqui, que pode ser útil ou não, depende do contexto. Como conhecimento nunca é demais, eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou multiplicar o numerador por 4 fatorial. Só que a gente sabe que em frações, se a gente multiplica em cima, a gente tem que multiplicar embaixo também para fazer a inserção, como se eu estivesse multiplicando por 1. Né? É a única forma do resultado não mudar. Só que quando eu faço isso, acontece o seguinte, lá em cima vira 7 fatorial. Por quê? Porque eu completei o que estava faltando para esse 7 aqui virar um fatorial. Né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, virou 7 fatorial. E aqui acabou ficando com 2 fatoriais. O 3 fatorial que eu já tinha antes e o 4 fatorial que eu tenho agora. Em outras palavras, eu posso dizer que isso aqui é uma forma de escrever combinação de 7 escolhe 3. Legal? Um 7 aqui, um 3 aqui e um 4 aqui. Você deve estar se perguntando nessa hora que o 7 veio daqui, o 3 vem daqui, e o 4 talvez agora você possa estar com dificuldade em saber de onde ele está vindo. Mas aí a gente faz um outro exemplo, que é este daqui. Eu vou pegar essa conta, e vou transportar lá para o outro lado para a gente tentar chegar numa fórmula. Estamos tentando caminhar para uma fórmula. Tá? Então a gente tem aqui. Eu vou apagar esse texto aqui. E vou usar o mesmo raciocínio.
Aqui embaixo existe 2 fatorial e todo mundo está satisfeito com isso. É unânime, não tem o que pensar. Porém, aqui em cima não tem 6 fatorial. Por coincidência, do mesmo jeito que antes, está faltando 4 fatorial aqui para esse 6 ficar fatorial também. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar por 4 fatorial em cima, porque aí eu completo o 6 fatorial. Só que aí eu sou obrigado a multiplicar embaixo também, para a fração não mudar, senão o resultado da conta muda. E quando isso acontece, a primeira parte aqui do numerador dessa fração, ela vira 6 fatorial, né? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo ficam duas contas de fatorial, o 2 que você já tinha e o 4 que você tem agora. A gente pode dizer que isso é uma forma de escrever a combinação de 6 escolhe 2, ou seja, o número de maneiras de escolher 2 objetos de um conjunto de 6 objetos diferentes. A pergunta é agora, vocês conseguiriam seguir esse mesmo padrão para escrever, por exemplo, a combinação, sei lá, de 8 escolhe 3? De novo, eu quero que vocês tentem seguir o mesmo padrão das contas que a gente acabou de fazer aqui, só que a gente fez da esquerda para a direita, né? Eu quero que vocês sigam esse padrão aqui para ver se vocês conseguem escrever nesse formato o que é uma combinação de 8 escolhe 3. O que é um número de combinações de escolher 3 de um total de 8. Vocês conseguem ter esse vislumbre de seguir o padrão dos valores que estão aqui e repetir aqui? Vamos começar por partes. Quem é que vai ficar aqui na parte de cima? Bom, não sei se vocês estão aí, se a minha conexão ficou ruim, mas eu vou continuar aqui para vocês terem esse conteúdo. A gente tem 8... beleza, apareceu. 8... isso, Emily. É isso no final, tá? Eu estou fazendo ao contrário. Se eu estivesse pensando nisso daqui, eu faria exatamente assim. Um 8, 7, 6 na parte de cima. Mas eu não quero pensar nisso aqui agora, não. Eu quero pensar nisso aqui também. Eu quero pensar nisso primeiro, aliás. Se eu seguir o exemplo daqui, o padrão da primeira conta, fica 8, 7, 6, igual você falou. Só que se eu seguir esse padrão aqui, o que fica escrito em primeiro lugar é 8 fatorial. Concorda? Em primeiro lugar, né? Porque aqui tem um 7, então aqui tem um 7 também, aqui tem um 6, aqui tem um 6 também, por aí vai. Agora, embaixo, o que vai ter que aparecer é um 3 fatorial, porque é óbvio, né? Aqui tem um 3, aqui tem um 3, aqui tem um 2, aqui tem um 2. E o número que vai ter que aparecer do lado do 3 fatorial é 5 fatorial. Por que, Mororó? Porque o que está aparecendo aqui é sempre o complemento do primeiro número para chegar no primeiro, maior, né? Então, por exemplo, aqui tinha 3 fatorial, 3 para chegar em 7, falta 4, então 4 fatorial. Então beleza. Aqui eu tinha 2 para chegar no 6, falta 4, então 2 fatorial, 4 fatorial. E por último, se aqui eu tenho 3 fatorial, para chegar no 8 faltam 5, então 3 fatorial, 5 fatorial. E aí a gente consegue chegar numa fórmula. E a fórmula, em língua algébrica, ela simplesmente quer dizer o seguinte: a combinação de n escolhe P, ela é dada pela fórmula n fatorial em cima,
E embaixo você vai ter um P fatorial. E não se assustem, vai ter um N menos P fatorial aqui. Caraca, Mororó, que complexo, não entendi isso não. Calma, meu amigo. Álgebra é uma linguagem. A gente tem que saber traduzir para a nossa linguagem nativa, né? Português. Enquanto você não se tornar fluente, a gente traduz para português. Vamos lá. Eu estou dizendo aqui que para calcular o número de combinações de N, escolhe P, basta que eu faça o fatorial do maior, pegue o fatorial e embaixo bote fatorial do menor, e além disso bote fatorial da diferença entre os dois, ou seja, o que está faltando do menor para chegar no maior. Ou seja, aqui em língua portuguesa ele só está repetindo um processo que é esse processo que a gente fez aqui. Agora, para fechar, se ao invés de pensar na fórmula eu quisesse pensar desse jeito, eu também conseguiria. Eu sei que quando eu tenho uma combinação 7, 3, 3, eu sei que eu tenho 3 tracinhos, embaixo eu tenho 3, 2, 1, e em cima eu começo do 7 e preencho os 3 tracinhos, 7, 6, 5. Então, isso aqui também pode ser representado por 7, 6, 5, dividido por 3, 2, 1. E lá vem nossos patrocinadores aí dizendo que acabou. Está acabando, a gente tem tempo. Uma outra forma de pensar, né? Então a gente pode pensar via fórmula ou não. Qual forma que você vai usar para pensar? Tanto faz, depende do contexto. O que você usa, na verdade não é tanto faz, né? É o que for mais fácil ou o que for mais útil. Então a gente pode pensar aqui também combinação de 10, escolhe 4. Se eu quiser pensar na fórmula, eu posso pensar 10 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 fatorial. É um jeito de pensar. Ah, Mororó, mas se não for útil para mim, se eu não quiser pensar na fórmula, tudo bem, a gente pode pensar em outra maneira. A gente pode pensar, como aqui é 10 e é 4, eu sei que tem 4 decisões. Então, vai ser 10, primeira decisão, 9, segunda, 8, terceira, 7, a quarta. E embaixo é só repetir 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Entenderam, pessoas? Temos 9 minutos. Então, eu vou seguir. O último exercício é este. Em uma sala de aula tem 12 alunas, onde uma se chama Carla, e 8 alunos, onde um deles se chama Luiz. Eu quero que vocês determinem na letra A qual é o total de comissões com 5 alunas e 4 alunos. Para a gente resolver a letra A, nesses minutinhos que faltam aí, eu vou fazer até para cá. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Que no final das contas, eu vou ter que escolher 5 alunas de um total de 12 e eu vou ter que escolher 4 alunos de um total de 8. Então, eu posso fazer todo aquele diagrama de novo, né? E dizer, não, calma aí, são 9 tracinhos, porque nesses 9 tracinhos eu vou ter que decidir 5 alunas e 4 alunos. Só que nos primeiros 5 tracinhos eu tenho 12 possibilidades e nos outros 4 tracinhos eu tenho 8 possibilidades para tomar a primeira decisão dessas últimas 4, né? Então, eu posso pensar, na verdade, que esse problema, então, tem 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tracinhos.
Só que eu tenho uma pequena subdivisão aqui entre eles. Aqui são as meninas e aqui são os meninos, né? Eu poderia pensar assim. E aí eu pensaria assim, nessa divisão aqui das meninas eu tenho 12 possibilidades, 11 possibilidades, 10 possibilidades, 9 possibilidades e 8 possibilidades. Como a ordem não importa, que eu tenho que me fazer essa pergunta, né? Eu dividiria então por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Porque a ordem não importa. E da mesma forma, eu faria a mesma coisa para os meninos. Tenho 8 possibilidades para escolher o primeiro, 7 para escolher o segundo, 6 para escolher o terceiro e 5 possibilidades para escolher o quarto. Só que como a ordem também não importa, eu tenho que dividir por 4, por 3, por 2 e por 1. Quando eu terminar de fazer essas contas aqui, eu chego no resultado. A ordem não importa. E aí a gente chega no resultado aqui, a gente consegue fazer essa conta, mas eu quero mostrar um outro raciocínio que é o seguinte. Uma outra forma de fazer a letra A é pensando assim. Legal, eu tenho que fazer dois tipos de coisas aqui. Eu tenho que escolher 5 alunas num total de 12, aonde a ordem não importa. Opa, calma aí. Eu sei que quando eu tenho que escolher e a ordem não importa, eu sei que é uma combinação. Então, você já poderia começar a resolver esse problema assim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma combinação de 12, escolhe 5. Mas e depois? Depois eu tenho que pegar desses 8 alunos aqui e escolher 4. A ordem importa? Não. Opa, então calma aí, eu sei que eu estou fazendo uma outra combinação. Uma combinação de 8 pessoas, escolhe 4. É uma outra forma de pensar o mesmo problema. E como é que eu calculo as combinações? Aí a gente tem que lembrar das fórmulas, né? Ou da maneira de calcular, né? Que pode ser assim. Se a gente parar para pensar, combinação de 12, 5 a 5, ou a gente usa a fórmula ou a gente usa aquele fato, né? Como tem 12 aqui, tem 5, eu sei que vão ter 5 decisões, então vai ser 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 5 números. E embaixo eu sei que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Opa! Da mesma forma, a gente sabendo como é que calcula a combinação, a gente sabe que a combinação escolher 4 dentro de 8 elementos, mesma coisa que fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 e dividir por 4, 3, 2, 1. No final das contas, vocês percebem que vocês estão fazendo a mesma conta que eu fiz lá em cima. Qual é a melhor forma de pensar? Não tem. Só existem duas formas diferentes. É claro que aqui a gente vai poder cortar um monte de coisa, e como eu só tenho 3 minutos, eu não vou fazer as contas agora. Mas combino com vocês o seguinte, a letra B, a solução numérica aqui e a letra B, eu adiciono na nossa aula gravada. Beleza ou não? Beleza, maravilha. Para fechar, pessoal, o seguinte, tem questionário sim, só que eu não vou botar questionário tipo assim, hoje para entregar amanhã, não faz sentido, beleza? Eu vou dar aquele prazo legal até quinta-feira que vem para vocês. Eu sei que entra no outro ciclo, mas eu acho que o justo, o prazo fica bom para vocês pensarem, certo? Nos problemas. Belezinha?
Então é isso, galera. Valeu, é um prazer estar com vocês. Pô, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês fiquem bem durante essa semana. Porque você tem que invadir o outro ciclo, não tem, porque senão vocês ficam com 24 horas para resolver um questionário e matemática não funciona assim. Aliás, acho que nada funciona assim, né? Rapidinho, só miojo. Então é isso, galera. Fiquem na paz, um beijo nos corações, se divirtam e até o próximo ciclo, né? Que a gente não vai se ver semana que vem, infelizmente. Um beijão. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Falou, falou. Tchau.